Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Só até aqui, mas mantenha por favor a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir acompanhando o texto à medida em que a gente for meditando aqui nessa noite. Eu quero propor a essa amada igreja uma meditação sobre o tema Vamos vencer a corrida. Eu vou repetir: vamos vencer a corrida. E aí você me pergunta: pastor Felipe, que corrida é essa que você está falando? Que corrida é essa? Bom, a corrida é a corrida do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Estou falando aí do verso 14. Estou falando da corrida do ministério para o qual Deus nos chamou. Estou falando da corrida dos sonhos e planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Estou falando do projeto, daquilo que Deus sonhava em seu coração quando Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sei se você lembra, mas em Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus não nos salvou pelas obras, nos salvou pela graça, pela fé, pela graça por meio da fé, mas nos salvou pela graça por meio da fé para o quê? Para as obras que Ele tinha previamente preparada para que andássemos nela, para que corrêssemos nela. Então Deus, quando nos salvou, Ele não nos salvou pelas obras, mas nos salvou para as obras que Ele sonhou que um dia eu e você viveríamos, para um chamado, para um propósito, para um sonho que Ele tinha no seu coração, e que Ele agora deseja que eu e você vivamos esse sonho também. Bom, a corrida que eu me refiro, então, não se trata da corrida da salvação. Para ser salvo, você precisa do quê? Se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você se arrepende de seus pecados e confessa a Cristo como seu Senhor, você será salvo. Eu não estou falando dessa corrida. Eu estou falando da corrida que acontece após a salvação. Do momento em que você foi salvo, então, a partir desse momento, o que Deus deseja realizar na sua vida? O que Deus deseja que você possa experimentar aqui nessa terra? Bom, no capítulo 3 da carta aos Filipos, Paulo vai nos trazer uma espécie de biografia da sua vida espiritual. Então, os primeiros versículos, do 1 ao 11, ele vai falar do seu passado, da sua relação com Deus no passado. Os versos de 12 a 16, que são os versos que nós acabamos de ler, tratam do presente, daquilo que o apóstolo está vivendo naquele momento em que ele escreve essa carta. E a partir do verso 17 até o verso 21, Paulo vai falar da sua esperança, da sua expectativa do futuro. Nessa sessão que nós lemos, do 12 ao 16, nós vemos o apóstolo se retratar como uma espécie de um atleta, cheio de vigor espiritual, desejoso de viver tudo que Deus ainda tinha para ele. Mas eu preciso lembrar a você, se você não está habituado com essa carta aos Filipenses, que Paulo nesse momento está preso. Então o homem que escreve essas palavras, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Esse homem está preso. Mas mesmo numa prisão, veja que nessas palavras percebemos o desejo do coração do apóstolo de ainda viver tudo que Deus tinha para ele. Mesmo numa circunstância adversa, mesmo enfrentando um problema, mesmo enfrentando um desafio, ele deseja viver cada um dos sonhos que Deus sonhou para ele viver. E é com esse sentimento que eu quero começar essa meditação nessa noite, e é o mesmo sentimento que eu desejo que o Senhor Jesus, ao final desse sermão, possa gerar
no teu coração também, Igreja Batista do Tupi. Porque no passado Deus já realizou grandes coisas, como foi contado aqui nesses 46 anos. Mas eu creio no nome de Jesus que o Senhor ainda tem mais para vocês. Amém ou não? Eu creio, né? O pastor Janaí falou aqui muito bem sobre isso. Deus ainda realize grandes coisas através da vida de vocês. Mas para isso é necessário perceber nesses versos alguns elementos, algumas características do coração do apóstolo nesse mesmo desejo, para que à luz daquilo que o apóstolo está aqui narrando para nós, eu e você possamos aprender com ele para correr a nossa corrida. Eu não vou correr a corrida do apóstolo Paulo, quem sou eu para isso? Mas eu preciso correr a corrida que está proposta para o Felipe correr. Você precisa correr a corrida que o Senhor Jesus tem proposto para você correr. Nós estamos vivendo um tempo na história da igreja, onde, lá na classe de batismo, né, quando a gente ia estudar com o novo convertido, nós ensinávamos para ele sobre salvação, sobre a perseverança dos santos, e nós dizíamos para o novo convertido: olha, você foi salvo, você será salvo para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas nesse tempo da igreja que a gente está vivendo, há uma espécie de letargia espiritual no corpo de Cristo, em que o salvo, sempre salvo, deu lugar para um outro S, que é o salvo sentado e satisfeito. Aonde crentes aceitam a Jesus e, por uma espécie de entendimento errado do que isso significa, passam a ficar numa letargia espiritual, num comodismo, num conformismo. Bom, agora que eu já estou salvo, estou aqui no banco, o ar-condicionado está bacana, graças a Deus, né? Está tranquilo, então eu vou ficar por aqui. Está de bom tamanho? Será? Não, irmãos, tem mais para nós. Tem mais, Deus tem mais para mim e para você. Deus tem mais. A gente estava conversando ontem sobre o Haggai, né? Tem uma frase do John Haggai que caracteriza muito isso, que toca muito no meu coração. Ele fala assim: sonhe em realizar coisas extraordinárias para Deus. Você já pensou nisso? Eu sonho em realizar coisas extraordinárias para Deus, embora eu seja muito pequenininho, cheio de falha e de defeito, mas eu sonho em realizar grandes coisas para o Senhor, porque eu sei que o poder não é o poder do Felipe, mas é o poder do seu Santo Espírito que opera no Felipe e através do Felipe para realizar a obra do ministério. Sei que não confio na força do meu braço, mas no seu eterno poder. Então, por conta disso, eu e você precisamos desejar isso também. Deus tem mais para mim, eu quero viver esse mais. Por quê, pastor? Está bom aqui, está tranquilo, nós estamos satisfeitos com isso. Já realizamos muita coisa, está bom, deixa agora outras pessoas realizarem. Não. Continue buscando, continue desejando, continue sendo impulsionado por esse sentimento. Por quê? Porque vale a pena. Porque vale a pena. Eu sou apenas um jovem pastor, e me permito, pastor Jonaí, aqui pegar como exemplo de um pastor já muito experiente, que correu toda uma corrida ao longo do ministério pastoral, e que agora pode olhar para trás e dizer com satisfação que viveu para a glória do Senhor. E é meu sonho também, pastor, poder correr essa corrida, e poder um dia olhar para trás e dizer assim: cada dia, cada mês, cada ano, cada década que eu vivi para a glória do meu Rei. Essa é a vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Não uma vida com muitos anos, mas uma vida com muita vida em cada ano. Essa vale a pena ser vivida. Uma vida que você possa olhar e dizer: vivi para a glória do meu Senhor. Cada sonho que Ele tinha foi realizado, cada projeto que Ele colocou no meu coração, eu dei o melhor da minha capacidade. É esse sentimento que nós percebemos no apóstolo Paulo, nesses versos que nós lemos. Para correr a corrida da vida cristã, todos nós, cada um de nós, que deseja ser vitorioso nessa corrida, e vale lembrar que essa não é uma corrida de 100 metros, né, como o Usain Bolt, que sai disparado e 9 segundos depois o homem acaba de correr. Essa é mais como uma corrida, uma espécie de maratona, né, onde a gente vai devagar e sempre, mas uma hora você chega. Essa é a corrida, mais parecida com essa maratona, e nós desejamos vencer essa corrida, desejamos realizar o que Deus sonhou para nós, e por isso é necessário perceber alguns dos elementos que Paulo descreve aqui. Bom, são eles: insatisfação, dedicação, direção e determinação.
São alguns elementos que a gente vai ver aqui. Deixa eu beber uma água, que hoje está quente. Bom, vamos lá. Insatisfação. De onde você tira isso, pastor? Veja comigo novamente o verso 12 e 13. Note a expressão quando o apóstolo diz: não que eu já tenha o quê? Alcançado. Eu não considero que eu já alcancei. Ou que seja o quê? Perfeito, ainda não está pronto. Mas eu faço o quê? Vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Há uma insatisfação santa no coração do apóstolo. Há um desejo santo no coração do apóstolo de continuar correndo essa corrida para viver tudo aquilo que Deus ainda tinha para realizar na sua vida. É uma declaração de um cristão que não se deu por satisfeito com a sua vida espiritual, mas que deseja mais do Senhor. Quantos aqui nessa noite querem mais do Senhor? Pouquíssimos, né? Diga amém, bem forte. Amém. E Deus tem mais para nos dar. Deus tem mais para nos dar. Deus tem mais a realizar. Mas para isso é necessário que o meu coração e o teu coração seja encontrado como um coração insatisfeito, mas uma espécie de insatisfação santa que me impulsiona a desejar mais, que me impulsiona a prosseguir em conhecer ao Senhor, que me impulsiona em buscar mais ao Senhor através da sua palavra, que me impulsiona a orar mais, a buscar mais, a ser mais zeloso com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Por quê? Porque eu estou em busca de alcançar o quê? Aquilo para o que eu fui alcançado. Eu fui alcançado e fui salvo por Cristo Jesus, e eu entendo que agora Deus deseja através da minha vida alcançar outros, e eu quero correr essa corrida, e eu quero ser bem sucedido nessa corrida, e para que eu consiga correr essa corrida eu preciso dessa insatisfação santa que o apóstolo tinha, essa insatisfação que o fazia avançar a cada nova igreja plantada, a cada novo corpo de líderes sendo formado, a cada ministério sendo gerado, o fazia avançar de novo, de novo, de novo, sonhando com voos maiores, sonhando com coisas ainda mais extraordinárias em Deus para realizar. Vale lembrar que o homem que disse essas palavras plantou igrejas em 2 continentes. Vale lembrar que o homem que disse, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, foi o maior missionário da história da igreja. Um homem que formou inúmeros líderes, pastores, por onde passou plantou igrejas. E esse homem que está dizendo agora, nesse momento da sua vida, eu não estou satisfeito não, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que Deus é uma fonte inesgotável. E eu sei que Ele pode gerar ainda mais coisas na minha vida. Eu sei que Ele pode realizar ainda mais coisas através da minha vida. Esse homem. Enquanto muitos crentes contentam-se com a sua própria situação, já que eu estou salvo, estou satisfeito, pastor, está de bom tamanho. Eu venho, participo do culto, de vez em quando eu contribuo, então está tudo tranquilo. Não. Enquanto muitos cristãos andam com esse sentimento, e que isso acaba limitando o seu progresso, você já percebeu isso? Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Você já percebeu que algumas pessoas realizam tanto para Deus? Irmão, me permita fazer essa referência de novo, pastor Jair, com todo respeito, carinho, mas olha o quanto esse homem se dedicou ao ministério e realizou. E quantos realizam tão pouco? Será que Deus ama mais a um do que aos outros? É claro que não, a gente sabe que não é isso. Não tem nada a ver com Deus amar mais a uns do que aos outros. É com Deus sondar o meu e o seu coração e perceber em nós essa insatisfação que nos impulsiona a avançar. E aí o Senhor então cuida do resto e Deus vai aplanando os caminhos tortuosos para que a gente possa cumprir o chamado que Ele tem para a nossa vida. É querer, é desejar, é estar incomodado, inconformado, é não se deixar limitar e se acovardar. Vou te dar alguns exemplos. Veja que quando Moisés vê o egípcio, você conhece bem a história, e vê o egípcio maltratando o hebreu, ele se incomoda com aquilo, não é? Ele se incomoda com aquilo. Você conhece a história, ele se incomoda tanto que ele se mete na situação e acaba matando o soldado egípcio, por isso ele tem que fugir. Mas 40 anos depois, diz a Escritura,
que Deus, quando vai sondar os corações e escolher um homem para levar para dentro do Egito, para resgatar o povo de Israel da escravidão, ele escolheu quem? Moisés, um homem inconformado, um inconformismo santo. Vou te dar mais um exemplo. Quando Davi chega no arraial de Israel, ele ainda era um jovem pastor de ovelhas, diz a Bíblia. E ele chega lá e tem lá um grande gigante, Golias, você conhece a história, desafiando o povo de Israel. Diz o texto bíblico que Davi fica indignado com aquilo, ele fica bravo com aquilo, diz assim: olha, vocês não vão fazer nada, vão deixar esse gigante aí desafiando os exércitos de Deus vivo. Pergunto para você, quem é que Deus então usou naquele dia para derrotar aquele gigante? Davi, um homem cheio dessa insatisfação santa, desse inconformismo santo. Quando Neemias recebe os irmãos que vinham de Jerusalém, diz o texto bíblico que ele encontra Naamã e faz uma pergunta a Naamã, ele diz assim: como se encontram os nossos irmãos que vieram do cativeiro? Então Anani diz para ele assim: olha, aqueles que vieram do cativeiro estão em grande miséria e aflição, estão passando fome e necessidade. A Bíblia diz que o coração de Neemias fica triste com aquilo, ele começa a buscar a Deus, ele chora, ele jejua, ele lamenta pelos seus irmãos, ele se inconforma com a situação dos seus irmãos. E quem é que Deus vai usar para reconstruir Jerusalém? Diga para mim. Neemias. Você acha que isso é à toa? Eu posso continuar a noite inteira se vocês quiserem, mas eu acho que já deu para entender o recado. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que foram tocados por Deus com uma insatisfação santa que os impulsionava para a realização da obra do ministério, que não apenas se acomodaram em ser alcançados por Deus, mas desejavam correr a corrida que estava proposta para alcançar outros. Além das histórias bíblicas, deixa eu mencionar uma que toca muito meu coração também, a história de Guilherme Carey. Diz a história que Guilherme Carey era um pastor e sapateiro inglês. E todos os dias lá na sua tenda de remendão, onde o sapateiro consertava os sapatos, ele estava lá com o seu mapa mundi na mesa e orava pelos perdidos. Orava por missões e para que Deus pudesse alcançar os perdidos. Naquele tempo, na história da igreja, 1700 e uns quebrados, não tinha as missões como nós conhecemos hoje, não tinham as juntas de missionários como a gente conhece hoje. Hoje é muito mais fácil esse processo, naquela época não. Então, quando aquele jovem pastor se levanta no meio de uma reunião de outros pastores e diz que o chamado de Deus em Mateus 28, 19 e 20 era um chamado para os cristãos daquele tempo também, algum pastor naquela reunião vira e diz assim: jovem, sente-se, porque se Deus quiser salvar os perdidos, Ele vai ter os seus próprios meios para salvar os perdidos. Olha, uma grande tolice, né? Porque Deus usa pessoas. Mas aquele jovem pastor, movido por essa insatisfação santa, sente da direção de Deus, do Espírito Santo, que é para ir para a Índia, e ele vai para a Índia. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu vou resumir em um único detalhe essa história toda do ministério lindo de Guilherme Carey. Vai dizer que ele traduziu a Bíblia para mais de 40 línguas e dialetos. 40 línguas e dialetos. Você consegue imaginar isso? Um homem que foi a vida inteira sapateiro, sem querer desmerecer os sapateiros, mas um homem simples, que pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, conseguiu realizar uma obra tamanha, a ponto de traduzir a Escritura Sagrada, para que mais de 40 línguas e dialetos pudessem ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. Uau! E não tinha CCAA não, nem Open English, não tinha curso de inglês não. Você já imaginou isso, jovem? 40 línguas e dialetos, poder do Espírito Santo e um homem inconformado com o desejo de alcançar perdidos. É preciso aqui, pararmos exatamente aqui para fazer uma espécie de autoavaliação. Não é se sentir menor do que ninguém, nem se sentir maior do que ninguém. É a minha comparação comigo mesmo. É um antes e depois, sincero e honesto, a respeito do que eu tenho vivido em Deus. Paulo não está aqui avaliando ninguém. Paulo está aqui nesse versículo avaliando a si mesmo. Ele diz, não que a avaliação é sobre mim,
Não que eu tenha alcançado, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar. É uma avaliação sincera sobre ele mesmo. É um desejo honesto para reconhecer aonde ele está e aonde ele deseja ainda ir através do Espírito Santo de Deus. É ser movido então por essa insatisfação que é essencial para o progresso da sua vida cristã. Sabia disso? Esse sentimento é essencial para que você continue progredindo. Como diz o texto de Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para que isso aconteça é necessário essa insatisfação. Bom, o que esses homens realizaram pode ser traduzido também nas palavras de D.L. Moody, que certa vez escreveu o seguinte: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem que seja totalmente consagrado a Ele. E eu creio firmemente nisso. Embora a gente já tenha tido George Whitefield, John Wesley, Billy Graham, Jonathan Edwards, eu continuo crendo que o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher que seja totalmente dedicado a Ele. O segundo elemento que nós vemos aqui para essa corrida que o apóstolo Paulo retrata é a dedicação. Vamos até o verso 13. A dedicação. O que diz a palavra? Diz assim: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha o que ele diz: eu faço o quê? Em algumas traduções, talvez a sua esteja escrita aí: eu faço uma coisa. Não é isso? Quantos estão com essa tradução aí? Só para eu ter uma ideia. Ninguém? Tem alguns irmãos aqui. Uma coisa. Uma coisa. Eu não faço muitas coisas, mas eu faço uma coisa. Essa tradução é interessante por isso. Eu faço uma coisa, não muitas, mas uma coisa eu faço. A minha tradução está: eu faço o seguinte. O seguinte. É o cristão quando tem o dever de dedicar-se a correr a corrida. Nenhum atleta é bem sucedido se tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Os vencedores são aqueles que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, por tempo e esforço suficiente para alcançá-los, sem deixar que outras coisas os distraem. E aqui eu queria te dar um exemplo de dedicação que eu gosto muito, que é a história do Michael Phelps. Não sei se você lembra dele, aquele nadador das Olimpíadas de Pequim, 2008, 8 medalhas de ouro. Lembra dessa história? Michael Phelps foi diagnosticado quando criança na escola com TDAH, com déficit de atenção. Então o treinador de Phelps vê nele um potencial para ser um nadador e fala assim: ó, a partir de hoje a gente vai nadar. Você vai nadar. Você vai fazer uma coisa. Você vai fazer o seguinte: você vai nadar. E ele começa a treinar natação. E ele dando um depoimento, né, o seu treinador disse que nos últimos 4 anos antes de 2008, os 4 anos antes da Olimpíada, não teve um dia que ele não tenha treinado. Não tinha um dia. Até nos feriados, até nos seus aniversários ele treinou. Aí a gente chega na Olimpíada e vê lá, o homem ganha 8 medalhas e diz assim: foi sorte, ele é alguém extraordinário. Não é sorte, não é que ele seja superdotado, é porque ele se dedicou. Sabe por que Paulo plantou igrejas em 2 continentes diferentes? Porque ele se dedicou. Sabe por que esses homens, Guilherme Cara, George Whitefield, D.L. Moody, Billy Graham, a história vai contar que Billy Graham levou cerca de 2 milhões de pessoas a Cristo. Pensa nesse número, 2 milhões de pessoas. É muita gente. Não é porque esses homens eram superdotados, mas porque havia neles um sentimento de dedicação, um alvo claro, e eles desejavam correr a corrida daquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. Então havia neles dedicação por isso, um desejo de realizar isso. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas coisas nos distraem, muitas coisas nos tiram do propósito.
A chave para nós aqui é perceber que não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Porque de repente, se eu te perguntar, você fala assim: pastor, mas eu até sei qual é o meu chamado, eu até sei qual é o ministério, eu até sei o que Deus deseja realizar na minha vida, mas hoje eu não tenho tempo, afinal de contas eu estou fazendo mestrado, sabe, tem aquela pós-graduação que vai fazer progredir na carreira, eu não tenho como ser promovido lá no trabalho se eu não fizer mais uma faculdade, mais uma graduação. E aí nessa ciranda a gente fica o tempo todo, sem contudo viver os sonhos e planos que Deus tem para nós. Eu sei que você até gostaria de ser mais apegado a essa palavra, eu sei que você no fundo até gostaria de ser uma pessoa, um homem, uma mulher que domina melhor as escrituras, mas o Facebook te vence, a televisão te vence, o jornal te vence, o Instagram te vence, outras coisas te vencem. Eu sei que você gostaria de ser alguém mais dedicado à oração, sim ou não? E eu acho que não foi não, agora eu fiquei com medo. Mas eu quero crer que sim, você só teve um ato falho aí, né? Mas isso não vai acontecer se você não desligar a televisão e ir para o seu quarto orar. Isso não vai acontecer. E não adianta você falar: pastor, mas é porque eu não tenho vontade, irmão, a nossa carne, a nossa natureza pecadora não deseja as coisas do Espírito. Você precisa submeter a sua própria carne em favor de obedecer ao Espírito. Ninguém se torna um conhecedor das Escrituras se a sua Bíblia está sempre fechada na estante. Tem que se debruçar sobre o livro, tem que estudar o livro, tem que ler, reler e reler. Tinha um pastor no meu seminário que quando ele abria a Bíblia, a gente brincava entre os colegas que ele lia uma Bíblia diferente, pastor. A gente falava que era a Bíblia que só os inteligentes poderiam ler, porque o homem lia e achava coisas que a gente não achava. Meu Deus, eu já li esse negócio tantas vezes, como é que esse homem, o nome dele é pastor Álvaro Trindade, já falecido, fundou a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, uma igreja grande no Rio de Janeiro, mais de 8.000 pessoas. Um homem de Deus, o homem abria a Bíblia, parecia que Deus tinha chegado naquele lugar e nos tomado. Daqui a pouco 10 minutos de aula já tinha um chorando: Senhor, já tinha um outro já querendo aceitar o apelo, se tivesse o apelo ali ele aceitava. Eu não posso falar muito não, que várias vezes eu saí da sala chorando também. Mas um dia esse homem contou para nós, sem querer ele contou o detalhe, o segredo. Qual era o segredo? Desde os 17 anos, todos os anos ele lia a Bíblia inteira, e às vezes não satisfeito, ele terminava antes do final do ano, e voltava e lia todo o Novo Testamento de novo e de novo. Então esse homem já tinha passado tantas vezes por aquele texto, mas tantas e tantas e tantas, que ele enxergava coisas que a gente não enxergava, e a gente achava que ele era mais inteligente do que nós. Não era isso, era dedicação. A televisão não vencia ele, o Facebook não vencia ele, sabe, o filme, enfim, as distrações não venciam, e elas também precisam, e eu também preciso vencê-las se quiser viver isso. Se quiser desfrutar de um nível maior de comunhão com Deus, não tem segredo, vai ler a Bíblia e vai orar. A gente não ensina isso para as crianças no Ministério Infantil? Você conhece a canção? Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser, é o caminho, não tem atalho. Esses homens entenderam o caminho e dedicaram a seguir o caminho, a correr a corrida no caminho, sem buscar atalho. Que outro elemento nós percebemos no texto? Direção. Na hora da corrida, direção é muito importante. Diz o verso 13 o seguinte: não que eu pense ter alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo daquilo que ficou para trás, eu avanço para o que está adiante. Então a minha direção é para frente, eu estou correndo para frente. Você já imaginou alguém tentando correr para frente olhando para trás? Só naqueles vídeos de pegadinha, né? Que quando você vê o homem correndo, você fala assim: não, vai dar uma tragédia esse negócio. Eu já fico com nervoso, me dá um nervoso no osso do joelho, não sei explicar, na canela, assim, aqueles vídeos de pegadinha eu não consigo assistir, porque a gente sabe que vai dar uma tragédia certa ali. O homem vai bater com a cara num poste, numa parede, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas sabe qual é o mais engraçado disso? É que às vezes a gente também está tentando correr a vida cristã assim, irmão.
A gente até gostaria de correr para frente, mas está olhando para trás. A direção está errada. Olha só, vou fazer uma pergunta para você, para ver se você está prestando atenção na mensagem. O que é mais importante? Velocidade ou direção? Alguns ficaram meio assim, meio barro, meio tijolo. Velocidade ou direção? Alguns falaram velocidade. Vamos pensar junto? Vamos pensar junto, vamos lá. Eu, depois de acabar o culto, vou me direcionar a Congonhas. Para quem não sabe, Congonhas é sentido Rio de Janeiro, certo? Agora imagina que eu, desejoso de ir para Congonhas, tomo uma estrada que me leva para Monte Claro, para o norte. Vai me ajudar ou vai me prejudicar ir rápido? A 100 por hora, eu vou afundar o pé no acelerador, vai me ajudar ou prejudicar? Prejudicar. A velocidade nem sempre é bom, quando eu estou na direção errada. Irmão, em nome de Jesus, abre o seu coração porque eu vou falar. Muitos de nós estão na correria o tempo todo dessa vida, sim ou não? Numa velocidade quase que insana. Mas se você não estiver na direção daquilo que Deus deseja para a sua vida, você está na direção errada. Você não está se ajudando, na verdade você está se prejudicando. Porque na corrida que nós fomos chamados em Deus para correr, o mais importante não é a velocidade, o mais importante é a direção. A consciência de que eu estou na direção dos planos e sonhos que Deus tem para mim. A direção de saber que o que eu estou fazendo é exatamente o que Deus gostaria que eu fizesse, e não aquilo que o Felipe gostaria de fazer. Eu não sei se você reparou, mas a irmã que estava aqui ministrando falou exatamente isso na ministração. Não é o que eu quero, Senhor, mas o que o Senhor quer. Ou seja, a direção é a do Senhor, não é a minha. Porque senão eu estou muito rápido, eu estou acelerado, eu estou fazendo uma opção de coisa, e eu estou jogando em todas as pontas, e eu bato o escanteio e saio correndo para cabecear, e você faz de tudo. Ok, você está fazendo de tudo, você está na correria. A gente se acostumou a dizer, estou na correria, não tem tempo para nada. Mas se você não tiver tempo para viver o que Deus sonhou para você, você está perdendo a sua vida, você está jogando a sua vida fora. Como eu disse no início desse sermão, a vida que vale a pena ser vivida é a vida na presença do Senhor. A vida que você vai se orgulhar de ter vivido é a vida que você vai olhar para trás e vai dizer: vivi cada sonho que Deus tinha para mim, cumpri cada plano que o Senhor tinha sonhado para mim. Do contrário, você está muito rápido e está se prejudicando. Mas tem um outro detalhe aqui na direção, que eu, pensando e meditando sobre esse texto, eu cheguei a uma conclusão. Muitos de nós querem correr em direção ao que Deus tem para nós, então você quer ir para lá, mas tem uma coisa que te prende aqui. Você quer ir adiante, mas tem uma coisa que te prende no passado. Olha só o texto, diz assim, ó: irmãos, não penso que eu tenha alcançado, mas eu faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aí eu fiquei pensando nesse texto, a importância desse texto diante do capítulo, porque o capítulo retrata a biografia espiritual do apóstolo Paulo. Olha o que diz o verso 6, capítulo 3, verso 6, olha o que diz, diz assim, ó: quanto ao zelo que ele tinha ali pela palavra, que ele tem pela palavra, diz o texto, ó: persegui quem? A igreja. Persegui a igreja. Deixa eu te lembrar uma coisa, quando os homens se reuniram e tomaram Estevão e lançaram Estevão na frente da cidade para apedrejá-lo, para matá-lo, Paulo estava lá, e ele segurou as capas e ele concordou com o assassinato de Estevão. Paulo participou disso. Paulo participou quando pegavam cartas com os fariseus para prender os cristãos, lançar eles na prisão. E naquele tempo, irmão, só para explicar uma coisa, não sei se você entende um pouco mais daquela história, mas naquele período histórico, quando você era capturado, você perdia tudo, seus bens, sua casa, tudo que você tinha construído até aquele momento da sua vida, você perdia tudo. E nossos irmãos em Cristo perderam tudo. No início da igreja, sendo perseguida, muitas vezes o pai tinha que pegar a esposa, as crianças, e não tinha tempo nem de fazer uma mala ali para colocar as suas roupas, não. Era com a roupa do corpo para fugir no meio da noite, porque senão eram presos, espancados e açoitados até a morte.
E aí Paulo está dizendo, olha, eu persegui a igreja, e aqui eu aprendo que tem uma primeira prisão que eu preciso me libertar, se eu quero correr para aquilo que está adiante. Lá atrás tem uma prisão que eu preciso me libertar, que é as coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. O pecado, os erros, tudo aquilo que eu cometi que entristeceu o coração do Senhor. Todos os tropeços do caminho, todas as palavras que eu não deveria ter dito, tudo que eu não deveria ter feito, eu preciso me libertar dessa prisão se eu quiser correr bem em corrida. Muitos de nós, querida igreja, não têm corrido a corrida porque ainda estão presos no passado, nas coisas que fizeram, mas no nome de Jesus, há perdão para nós em Cristo Jesus. Paulo aprendeu isso lá em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 1 João 1,9 vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quanta injustiça? Toda. Então não há pecado no meu passado que Deus não possa me perdoar. Encontramos muita gente no caminho que gostaria de realizar grandes coisas para Deus, mas fica limitado porque lá atrás ele errou, ou ela errou, ou você tropeçou, ou cometeu algum deslize, e agora o diabo constantemente lança isso no seu rosto, a fim de te humilhar, para te impedir de correr. Mas declare isso no nome de Jesus. Há perdão em Cristo Jesus, há renovo em Cristo Jesus, há uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Sabe, tem um texto da palavra que eu gosto muito, pastor, que diz assim, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que esse texto me ensina? Me ensina duas coisas. A primeira é que eu sou mau, é verdade. O próprio Jesus disse isso a meu respeito. Há em mim uma natureza pecadora, que por vezes faz aquilo que eu não gostaria de fazer, mas Deus é bom, e o Pai que é bom pode dar boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que eu peço a Deus? Que eu possa viver cada ano, cada mês, cada minuto, cada segundo para a glória de Deus. Então, independente do que tenha acontecido no passado, agora fica no passado, e eis que tudo se fez novo, porque Deus que é bom pode me dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11 diz assim, bem sei eu que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de me dar um futuro e uma esperança nele. Isso me faz romper com a primeira prisão do passado, mas há uma outra prisão no passado também, e no gabinete pastoral a gente encontra muito isso. Creio que o pastor Janaí, ao longo da sua carreira, também viu muito isso no ministério. Pessoas que se achegam para nós, não porque elas tenham feito algo de errado lá atrás, não, mas porque fizeram algo com elas. Pessoas que estão presas no passado, impedidas de correr a corrida que está proposta, porque um dia alguém te feriu, alguém te machucou, alguém que deveria te amar te abandonou, alguém que abusou de você, alguém que ofendeu você, alguém que te agrediu, te traiu, te apunhalou, e aí agora você deveria correr, mas está preso ao passado. Eu queria lembrar para você o exemplo de José. José é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia, na minha opinião, porque a Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele vai como escravo para o Egito, ele passa a trabalhar como escravo, aí ele faz tudo certinho e ainda assim vai preso. Aí na prisão ele faz tudo certinho, ainda assim esquecem dele. Aí depois de anos sofrendo como escravo e trabalhando no Egito, dando o melhor que ele tinha para dar, um dia ele encontra de novo os irmãos que o traíram, que o venderam. E aí quando ele encontra esses irmãos, ele agora que tem o poder, ele vai atacar os irmãos para se vingar. É isso que acontece? O que ele faz? Ele perdoa. Uau! José é extraordinário. José é extraordinário, porque ele consegue olhar para os irmãos e ele diz algo maravilhoso que faz meu coração se estremecer. Ele diz assim: olha, tudo que aconteceu era propósito de Deus, para que eu estivesse aqui e pudesse salvar a vida de vocês.
Olha o que José está falando, meu irmão, minha irmã, não sei se você já parou para pensar nesse texto. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele sofreu, ele consegue enxergar a mão, a soberania de Deus em cada etapa do caminho, em cada momento da sua corrida, em cada momento da sua jornada, conduzindo ele pelo caminho, de forma a preservar o povo de Israel, e ele vê a mão do Senhor, mesmo no mal que lhe fizeram, e aí ele libera perdão, ele destranca as paredes do cárcere, ele quebra os grilhões, ele arrebenta as correntes de ferro, porque ele oferece perdão aos seus irmãos. A chave para abrir essa prisão é você liberar perdão para o que fizeram com você. Você precisa liberar perdão no Senhor para o mal que fizeram com você. Então veja, pelo menos 2 prisões aqui, as coisas que eu fiz, e a chave é o perdão dos pecados em Cristo Jesus, e as coisas que fizeram comigo, e a chave também é o perdão, mas é o perdão que eu libero do meu coração para as pessoas que me fizeram mal, e aí com isso agora eu estou livre para completar a minha corrida, para correr a minha corrida. O último elemento que o apóstolo declara para nós é a determinação. Isso está lá no verso 14. No verso 14, ele vai dizer assim: prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. O texto aqui no original, no grego, para a palavra prosseguir, é o mesmo verbo que foi usado no verso 12. É um verbo que era usado pelos gregos para se referir a um esforço intenso. Prossigo aqui é uma ideia que os gregos usavam para declarar sobre o caçador, quando ele estava determinado a alcançar a caça, a presa. E Paulo então se vale desse mesmo verbo para declarar essa intensidade do esforço que ele está empregando em alcançar. Alcançar o quê? O prêmio. Que prêmio? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Ele tinha consciência que tinha sido chamado para pregar. Ele tinha consciência que foi salvo, não apenas para estar sentado e satisfeito, mas para alcançar outros, para alcançar pessoas. Então, nesse objetivo de alcançar pessoas, ele continua correndo, e corre com que determinação? Com a determinação de um caçador sobre a sua caça. Eu quero alcançar, eu irei alcançar. Um atleta, um crente, só vence a corrida quando ele se esforça, quando ele faz acontecer, quando ele se mostra determinado a vencer. Guarde isso, irmão. Se você quiser viver os sonhos e planos que Deus tem para você, você precisa estar determinado a prosseguir, a continuar a corrida, ainda que hajam tropeços, ainda que hajam pedras, ainda que existam obstáculos pelo caminho, você precisa estar determinado a correr a corrida do chamado de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Não basta apenas ir somente quando é seguro, como alguém que tem medo. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, mas alguém que se lança e diz: isso é o que farei, isso é o que eu irei realizar, porque Deus assim deseja, porque o Senhor me chamou, isso é o que Deus gerou no meu coração, e farei isso para a glória de Deus. Ele irá me capacitar. Olha o que Paulo disse no capítulo 2, verso 13, ele diz assim: porque é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o quê? O realizar. A capacidade para realizar não está em mim, entende? Não está em você, mas está em Deus, segundo a sua boa vontade. Mas pastor, há tantas barreiras, há tantos problemas, há tantas dificuldades, pastor, há tantas pedras pelo caminho. Aí deixa eu te lembrar o verso 13 do capítulo 4, acompanhe aí na sua Bíblia, só virar uma página, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se houver as dificuldades, nós vamos superá-las. Por quê? Porque nós podemos? Não, porque eu posso todas as coisas, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Estando nele, eu posso todas essas coisas. E para a gente terminar o sermão, eu quero ir com você lá no livro de Hebreus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Assim como Paulo, eu desejo correr a corrida que está proposta para o Filipe.
Eu nem de longe poderia correr a corrida do apóstolo Paulo, nem de tantos outros na história da igreja que tocam tanto o meu coração, mas eu desejo ardentemente correr a corrida que o Senhor propôs para o Felipe. E eu gostaria, Igreja Batista do Tupi, que você também corresse a corrida que está proposta para você. Aquilo que arde no teu coração, aquilo que Deus tem gerado no teu coração, os desejos, o sentimento que Deus tem posto no teu coração para realizar. E eu queria que como exemplo você tivesse o nosso maior de todos os corredores, que é o Senhor Jesus. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para esse versículo 2. Ele diz que Jesus correu, sem levar em consideração a dificuldade, a vergonha, suportou a cruz, o sofrimento, para poder alcançar a alegria que estava proposta. Veja bem, Jesus estava correndo, enfrentou a cruz, enfrentou humilhação, enfrentou traição, enfrentou vergonha, enfrentou dor de todo tipo, mas ele correu porque tinha uma alegria proposta. Sabe que alegria é essa? O prêmio que Jesus estava correndo para alcançar éramos nós, era a minha vida e a sua vida. Jesus correu a corrida para alcançar a mim e a você. Ele não levou em consideração a dificuldade da corrida, porque ele tinha o desejo de alcançar a minha vida e a sua vida, para que nós pudéssemos então voltarmos a Deus pelo caminho chamado Jesus. Irmãos, eu termino dizendo que é justamente por isso que eu e você precisamos correr a corrida. Jesus correu a corrida para nos alcançar, e nós agora também devemos correr, porque ainda existem outros a serem alcançados lá fora. E é por isso que nós precisamos correr a corrida que nos está proposta. Igreja Batista do Tupi, ainda há muito de Deus para ser realizado. Ainda há muitas pessoas pelos becos, pelas ruas, pelas casas, pelos prédios desse lugar que precisam ouvir falar de Jesus. E Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus deseja que eu e você possamos correr essa corrida, para alcançar aqueles que ainda estão perdidos pelo caminho. Corra a corrida, igreja. Vamos vencer essa corrida em nome de Jesus. Você pode, para a gente fechar com chave de ouro, pode declarar isso bem forte. Vamos vencer a corrida? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos vencer a corrida. Em nome de Jesus, que Deus dê vitória. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.